Uma boa noite a todos. É mais uma vez uma alegria muito grande podemos estar aqui nesse propósito, tentando trazer o ensinamento do Evangelho, do Livro dos Espíritos, de questões tão vivas, de questões tão importantes para as nossas vidas. Os temas dessa noite, eles dizem respeito ao nosso dia a dia de uma forma muito verdadeira, de uma forma muito ampla. Nós vamos falar a respeito do capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, e nós vamos tratar de uma questão que diz respeito realmente a cada um de nós, no que tange a questão da análise individual da nossa história, das nossas aflições, dos nossos sofrimentos, como não, e também das nossas alegrias, daquilo de bom que nós vivenciamos durante essa nossa jornada. O tema de hoje, ele fala a respeito das causas atuais das aflições, isso no item 4 do capítulo 5, e no item 6, causas anteriores das aflições. Hão de convir que todos nós, sem exceção, encarnados aqui nesse plano, de alguma forma, nós vivenciamos realmente aflições. Sabemos que o nosso plano é um plano de provas e é um plano de expiações. Então a gente, encarnados como estamos aqui, nós realmente vivenciamos experiências, sendo que nem todas elas são tão sutis, são tão leves. Muitas vezes tem um grau de exigibilidade para conosco, às vezes de naturezas bastante significativas. Nos deparamos com aflições, com dificuldades, com provações das mais diversas naturezas. E é essa abordagem do tema de hoje para que nós consigamos aí uma compreensão da importância de se passar por essas aflições, mas de se passar bem, de se passar de uma forma positiva, construtiva, eu diria. Então, o capítulo 5, no item 4, causas atuais das aflições, nós vamos ler só o primeiro parágrafo de cada um dos tópicos, para não nos estendermos muito na leitura, e depois a gente faz um comentário a respeito delas. Então diz o seguinte: as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas origens bem diversas, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural, olha que interessante, hein? A consequência natural do caráter e da conduta daqueles que sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado os seus desejos. Nós paramos, na verdade, por aqui e vamos fazer algumas considerações a respeito. Então, causas atuais das aflições, o que ele já coloca para nós é de uma forma assim muito objetiva e muito clara que, via de regra, muitas, mas muitas das aflições que com elas nós nos deparamos durante essa jornada, elas têm origem em nós mesmos, nas nossas ações, nas nossas condutas. Isso faz com que seja necessário que nós reflitamos do ponto de vista de, poxa, realmente, Deus não imporia a mim aflições, sofrimentos, castigos, não faz sentido. O Deus que nós concebemos é um Deus de amor, é um Deus de bondade, um Deus de justiça e principalmente de misericórdia. Essa é a razão pela qual, através do processo reencarnatório, ele permite que nós, seres falíveis como somos, tenhamos tantas quantas forem as necessidades de retorno para que nós nos refaçamos, tantas quantas forem elas. Se nós erramos numa vida passada ou se nós erramos agora, não há que se considerar nem que se imaginar a perspectiva de fim de ciclo ou de um sofrimento eterno, alguma coisa assim. Não, absolutamente. O processo reencarnatório, através da misericórdia divina, ele nos permite que nós retornemos justamente com o propósito de
refazermos aquilo que não fora feito de forma prudente, de forma correta, em uma outra oportunidade. Olha a misericórdia de Deus, a justiça divina agindo na vida de cada um de nós. É nesse sentido que muitas vezes nós nos observando, falando a respeito do quão dura é a vida para cada um de nós, nós conjecturamos até mesmo que talvez nós merecêssemos muito, muito mais do que aquilo que nós temos, que nós mereceríamos talvez algumas coisas mais leves para a nossa jornada, para a nossa passagem aqui por esse plano. Isso denota claramente uma certa insatisfação, tendo em vista as aflições que vivenciamos na vida presente. Mas o texto aí, olha só, nesse primeiro parágrafo, ele busca nos alertar justamente nesse sentido, procurando nos mostrar realmente que, via de regra, quem deu causa ao resultado fomos nós. É nesse sentido que a gente vai em busca da lei natural de causa e efeito para considerar, na verdade, que os efeitos decorrem sempre das causas, claro. Mas se as causas são positivas, os efeitos naturalmente são positivos. Ocorre que se as causas forem de naturezas negativas, respondemos também por elas. O efeito, o resultado é de natureza negativa e, consequentemente, nos trazendo reações de naturezas negativas, que nos trazem o sofrimento, as angústias, as aflições, a inaceitação, muitas vezes, das provas, quando nós nos rebelamos, quando nós nos revoltamos. Mas o que o tema busca nos trazer, é que nós exatamente reflitamos a questão do nível de responsabilização daquilo que nós fazemos durante a nossa jornada. Torno a dizer, é verdade, somos de fato seres falíveis, ou seja, equivocáveis, capazes de se equivocar, de falhar. Não estamos ainda num grau de perfeição, num grau de evolução de natureza tão ampla. Caminhamos para isso, nós sabemos. E as encarnações, uma a uma, são oportunidades para que nós cheguemos nesses níveis evolutivos, onde o grau de falibilidade, ou seja, a capacidade de equivocar-se, de falhar, se torne cada vez menor. Mas ainda mantemo-nos dentro desses padrões, tendo em vista os sentimentos predominantes no nosso ser. Hão de convir egoísmo, orgulho, a inveja, às vezes os ciúmes, sentimentos menores, sentimentos que, em decorrência deles, geram efeitos. E os efeitos, eles trazem para nós a capacidade de encontrarmos, de depararmos com a alegria, com a felicidade, com o equilíbrio, ou, a contrário senso, somos capazes de nos deparar com as tristezas, com as aflições e com as angústias. Então, o que o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, busca nos trazer é que compreendamos as aflições são próprias de um plano com essas características. No entanto, via de regra, somos nós quem damos causa ao resultado aflição. Em assim sendo, necessário se faz uma questão muito importante. Não basta que compreendamos, mas é necessário que, ao compreendermos que nós demos causa ao resultado, à aflição, então que nós busquemos a correção nesse sentido. Que nós busquemos o fortalecimento moral, o fortalecimento espiritual, claro, pedindo a Deus nos dê a oportunidade de refazermos. Então, se equivocamos em algum momento, que nós busquemos fazer doravante o certo, o melhor, que nós consigamos realmente buscar, tendo em vista, termos compreendido que erramos e, em consequência dos erros, gerou-se aflições, que nós consigamos fazer diferente, que nós consigamos fazer melhor. É a reparação do mal pelo bem, é do erro pelo acerto. E aí, nesse contexto, muitas vezes a gente pensa assim, poxa, mas eu não fiz nada para merecer passar por isso. Embora
você esteja dizendo que, via de regra, nós demos causa ao resultado, e realmente o é, nós temos que observar uma questão muito importante nesse sentido. Mas se nessa existência eu não fiz nada, qual a origem da necessidade de eu passar por essas aflições? E aí que no mesmo capítulo 5 do Evangelho, ele nos traz também, vamos ler só um parágrafo, ele nos diz o seguinte: causas anteriores das aflições. E tem 6 do capítulo 5. Olha só que sabedoria. Mas se há males nesta vida, de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Assim também os acidentes que nenhuma previdência pôde evitar, os reveses da fortuna, que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, como esse que nós estamos vivendo agora, não tenhamos dúvida. E ainda as doenças de nascença, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, a imbecilidade, etc. Olha só que coisa. Então, aí nós podemos questionar o seguinte: poxa, mas nós não demos causa a esse resultado. Eu não fiz nada nessa vida. E essa criança que nasce com tantas deficiências, com tantas debilidades, que Deus é esse que permite que assim seja? Nesse sentido, o texto busca nos mostrar que, se não fizemos hoje, fizemos lá atrás. Equivocamos-nos em outros instantes, em outros momentos. E hoje estamos tendo a abençoadíssima oportunidade de buscarmos, como dissemos há pouco, reparar o erro pelo acerto, o mal pelo bem. Olha que coisa. Então foi lá atrás que nós erramos. Hoje nós podemos consertar. Nada absolutamente passa sem que seja feito, em algum instante do nosso processo evolutivo, a justiça. Sempre necessária que se faça, que se dê. Então nós temos muitas vezes alguma dificuldade de compreender o porquê de passarmos por isso. Vamos observar que na justiça divina absolutamente tudo tem um efeito de ajuste, de reparação. Nunca em caráter punitivo, mas em caráter educativo, de fazer com que nós, através das experiências probatórias, através das expiações, através das provações, nós compreendamos a necessidade de refazermos-nos moralmente, através do bem, através das boas ações. Vou contar uma historinha muito curta aqui, isso está num livro do Chico e do Valdo Vieira, é um livro chamado A Vida Escreve. E ele conta a história de um personagem chamado Saturnino Pereira. Saturnino é o seguinte: ele era um espírita, mas muito devotado, trabalhava muito, era extremamente dedicado à obra espírita, à família, a todos. Era uma pessoa muito boa, uma pessoa muito correta, impecável nos nossos padrões. Saturnino trabalhava numa empresa e num determinado dia, na fábrica onde lá ele estava, ele sofre um acidente de trabalho que compromete o braço direito dele. Ele vai ao hospital, rapidamente é socorrido, e o médico vem depois de um tempo e diz: Saturnino, você vai permanecer com o braço, mas vai perder o dedo polegar. Esse nós não vamos conseguir recuperar. E assim foi feito. Trataram do Saturnino, ele teve alta, a mão dele ficou boa, o braço ficou bom, mas o Saturnino ele ficou um tanto quanto entristecido com aquilo. Ele dizia o seguinte: poxa, eu só fiz o bem, eu só produzi o bem, por que eu tenho a necessidade de passar por uma expiação dessa natureza? Então, logo ele houvera melhorado, ele vai a uma reunião espírita no centro onde ele participava, e o mentor da casa vem a ele e diz o seguinte: irmão Saturnino, preciso lhe dizer uma coisa, para que compreendas o quão importante é não guardar um sentimento de mágoa ou um sentimento de injustiça como o que paira no seu ser. Há aproximadamente 80 anos, fosse dono de uma propriedade bastante grande no litoral do estado de São Paulo, que trabalhava e beneficiava a cana-de-açúcar ali,
em determinado momento, em desentendimento com um funcionário seu, muito humilde, muito modesto, fizera com que ele perdesse o seu braço numa moenda de cana, de propósito, na intenção de fazê-lo. Ambos desencarnaram. A posteriori, o funcionário se recupera, mas passou por um sofrimento terrível, perdeu o braço direito. Quando você chega na espiritualidade, a primeira coisa que fazes é pedir a Deus uma oportunidade, através da reencarnação, de retornar a esse plano numa condição onde perdesses também o seu braço. Assim foi concedido. Retornaras através do processo reencarnatório, e quando retornaras, vieste para cá, mas comportara-se de uma forma totalmente diferente. Era outro Saturnino. Um Saturnino de amor, de fraternidade, de misericórdia e de bondade. Isso fez com que não houvesse a necessidade, Saturnino, de perderdes o braço. Apenas um dedo. A justiça se fez de forma aparentemente diminuta, mas foi feita. Mas o bem superou o mal que houvera feito em outro tempo, e por conta disso conseguiste vencer o seu passado nesse presente. Segue adiante fazendo bem e que Deus te acompanhe. Essa foi a mensagem do mentor dele. Contei essa historinha breve para a gente observar o seguinte: o quão importante, independente da circunstância adversa que vivenciemos, o quão importante é nós compreendermos que nós devemos fazer o nosso melhor, que nós devemos produzir o melhor de cada um de nós através do bem, através da caridade, através da fraternidade, de forma que nós venhamos a compensar o que quer que tenhamos errado lá atrás e o que quer que ainda tenhamos que cumprir nesse momento, que o façamos com fé, com força e com coragem. Muito importante para nós. Num instante, vou ler só um trechinho, só a pergunta do livro dos Espíritos, que ela nos coloca o seguinte, também dizendo a respeito do mesmo tema. Deus, não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Não parece, quando nós estamos vivendo essas aflições, não parece que Deus está querendo nos castigar, nos punir? Torno a dizer, Deus é amor, bondade e misericórdia. Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele nos dá a liberdade mais ampla e restrita de nós construirmos a nossa história. Façamos o nosso melhor. Deus nunca castiga. Deus nos dá a oportunidade de repararmos o dano cometido, o erro cometido, a falha cometida em algum instante da nossa história. Olha que beleza, erramos, mas nós vamos reparar. Como se repara? Se repara o mal através do bem. A exemplo do Saturnino, que nós consigamos, na verdade, compreender o quanto já erramos, o quanto já falhamos, e que nós consigamos fazer muito, mas muito melhor do que já fizemos no passado e agora, porque nós compreendemos as aflições decorrentes desse momento ou de vidas passadas estão nas nossas mãos. E no momento em que nós fizermos o nosso melhor, nós haveremos, pela misericórdia divina, de conseguir a reparação desses erros do passado e seguirmos em busca de ações muito melhores, muito distintas daquelas de antigamente. Conseguiremos, na verdade, a reparação através da prática da lei do amor, através da prática da caridade. Então, o tema de hoje, ele vem falar de algo muito peculiar a todos nós, que são as aflições. Meus amigos, quem de nós não vivencia aflições? Alguns de uma forma, alguns de outra, de uma natureza ou de outra, mas todos nós. Gostaríamos, diante delas, de que realmente esses momentos não existissem nas nossas vidas. Mas nós, que torno a dizer, que concebemos um Deus de amor, de bondade e de misericórdia infinita, compreendamos o que quer que venhamos a vivenciar faz parte de um processo educativo de cada um de nós, para que nós nos fortaleçamos, que sejamos melhores e maiores do que fomos, mas nunca permitamos que a revolta faça parte do nosso sentimento. A inaceitação das provas e das aflições, que elas façam parte. Confiemos em Deus, nesse Deus de amor e de bondade.
e façamos das nossas vidas uma vida pautada realmente para enxergarmos o quão grande é o conjunto de oportunidades que esse Deus misericordioso nos dá para que nós reparemos o passado e construamos um presente coroado de muita luz, de muita fraternidade e de muito amor. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a oportunidade ao Centro Espírita Deolindo Alves de permitir que nós façamos esse trabalho. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que assistirem a esse vídeo. Que Deus os abençoe, que Deus os ilumine agora e sempre. Que assim seja e uma boa semana a todos.